Hoje, dia 19/7/2026, final da Copa do Mundo, a Espanha campeã, bicampeã. E, e aí eu tava pensando, assim, de volta, lembrando do Brasil sendo eliminado pela Noruega. E assim, sempre assim, eu, um amante de esporte, assim, eu gosto muito de esporte. Eu acho que até abrindo uma aspas aí para falar sobre isso antes sobre o que eu queria falar para vocês, né, o sentimento de Copa do Mundo, de eliminação, né? Então, eu acho que esporte, assim, que eu gosto muito da inspiração que o esporte traz para a vida da gente, porque eu acho que ele traz o que a gente tem de melhor, algumas das características que a gente tem de melhor, que é geralmente extrair o que a gente tem de melhor do nosso corpo, no quesito de físico mesmo, né? Então você melhorar o teu corpo ao máximo, né? Tem muitos casos aí de pessoas que poderiam ser, tipo, obesas, poderiam ser sedentárias, poderiam nunca ter feito nada, inclusive relevante na vida, mas decidiram ver até onde o corpo deles levar o limite o corpo deles, né? E por isso acabaram se tornando grandes esportistas. Claro que a gente tem casos também é, que já são criados, meio que hoje em dia, alguns atletas já são criados para ser isso. Tem gente que tem uma natureza, né? Já, tipo, que se deixa à frente para alguns esportes ou não, né? Seja tipo a altura no basquete, tipo, no atletismo, geralmente lá de maratona, tipo o pessoal do Quênia. É, o futebol, por exemplo, se você nasce tipo, e é bom em futebol em país que não é bom de futebol, você já não tem muita projeção também. Mas eu acho que assim, os piores das melhores ligas são pessoas tipo espetaculares geralmente, né? São pessoas que tipo dão o máximo, né? E a característica, uma delas, e por impressionante que seja, dos atletas que eu acho mais o máximo assim, é que eles sentem quando eles perdem e na mesma que eles, quando eles perdem, eles já estão. Você geralmente vê numa entrevista assim, eles falando: cara, a gente podia ter feito melhor, a gente não fez, a outra equipe mereceu, e agora, ou tipo, aconteceu, é isso que tinha, e agora a gente é, tem que melhorar, focar no ano que vem e voltar com tudo, né? Então eu acho que isso é o mais relevante, até acho que é o Clóvis de Barros, que ele fala que assim, que se você não tem uma resiliência para superar as dificuldades, né, muito provavelmente você vai ter uma vida meio difícil, né? Porque você vai ficar mastigando isso aí. Eu falo isso com competência, porque eu sou uma pessoa que eu demorei muito para conseguir, e hoje mesmo assim é sempre um trabalho. Minha personalidade faz com que eu precise refletir por muito tempo sobre as coisas que acontecem. Então assim, eu acho que a mentalidade do esporte é o máximo, assim, tipo, e daí depois a dificuldade de você ter o teu auge, por ser esporte, e exigir do teu físico, geralmente você tem um auge muito precoce, e você tem que encontrar outro objetivo para tua vida, seja você alcançando o lugar mais alto, né, ou não, você vai chegar a um limite do teu corpo e você vai, geralmente é cedo, e você vai ter que se aposentar, né? Vai ter que sair de cena e tomar outro rumo para tua vida. E isso para mim, assim, é uma coisa que sim, eu sempre pensei muito, sempre me chamou muita atenção. E aí, para você ver como que traço de personalidade também, né? Então, eu tenho comigo que, voltando agora para a Copa do Mundo, nossa eliminação, assim, sempre quando acontece assim que uma eliminação de uma Copa do Mundo, eleição, às vezes a gente tá tipo na expectativa de uma mudança de governo ou manutenção do governo e eu seja né, municipal, estadual, federal aí, ou você quando não acontece assim que você fica geralmente as pessoas comemoram como se fosse um título
Ou no outro dia ela, pô, é esporte, é política, é religião, né? Que diz que não se discute. Eu tenho opinião totalmente contrária. Eu acho que é por isso que a gente emburreceu muito a nossa população, nossa cultura brasileira tá podre na maior parte. Justamente por não discutir assuntos que deveriam ser discutidos, assuntos interessantes e inteligentes e que deveriam trazer tipo mais cultura para nós. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, cara, por que que eu fico tão pra baixo? A galera, tipo, leva num esporte, assim, ele realmente, tipo, eles falam assim, esporte, pronto, acabou, é isso, não tem por que eu ficar nisso. E eu ficava na minha cabeça, nossa, que droga, cara, 2, 3 dias aí pensando, tipo, mal, cabeça inchada, né? Por que que isso acontece? E eu sempre, tipo, né, pensando muito sobre as coisas, assim, né? É, é, e aí eu cheguei na conclusão que eu acho que o que mais me pegava era, tipo, pensar que agora eu vou ter que esperar 4 anos, por exemplo, assim, pô, beleza, e agora? Agora serão 4 anos de coisas que eu não concordo, ou serão 4 anos esperando jogadores que eu gostava que estão envelhecendo, e aí nisso aí eu encontrei um traço, né, cara? Uma coisa que assim, que realmente eu sempre admirei nos esportes, mas que eu particularmente não aplicava na minha vida pessoal, né? Que é, tipo, pô, rapidamente, tipo, interpretar o que tá acontecendo, ver o que que aconteceu, o que que dava para ser feito, o que que não é, o aprendizado que foi, e partir para cima, né, cara, da outra, daqui para frente, né? E, assim, e isso atrasa muito, né? Porque você é uma pessoa que você pensa muito nas coisas, né? E se você fosse um atleta, e eu pensando assim, putz, eu admiro tanto, tipo, atleta, eu acho que o máximo, o perfil de atletas, né? E daí, no caso, eu acho totalmente diferente. Então, isso é legal, cara. Eu acho que racionalizar os sentimentos, né? É um pouco, né? Mas eu acho que isso é interessante de aprender para que a gente que quer continuar evoluindo, quer continuar enriquecendo, aprendendo e buscando sempre ser o melhor, né? E nisso tudo, cara, o que que a gente, tipo, o que que a gente pode ver, cara, é que pô, essa é a vida, né, cara? E é assim que a gente tem que lutar com a vida, a gente tem que aprender pra gente conseguir decidir melhor nas próximas vezes, né?